Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada, vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos visitar o Museu do Diamante, que fica em Minas Gerais, na cidade de Diamantina. A cidade de Diamantina é cercada pela Serra dos Cristais. Seu nome, claro, é uma homenagem à estrela do lugar, o diamante, que foi descoberto no século XVIII e atraiu bandeirantes e portugueses. A história da cidade foi construída lentamente em torno da procura pela pedra preciosa. Hoje, aqui podemos ver traços do tempo em que o diamante gerava riqueza e ambição, como a arquitetura da cidade, com grandes casarões que fazem referência à rica elite que formava a sociedade do século XVIII. Para conhecer mais sobre essa história que envolve diamantes, escravos, elite mineira e o garimpo, que aconteceu na região até os anos 80, vamos visitar o Museu do Diamante. Oba, tem mais gente chegando também. Bom, gente, bem-vindos ao Museu do Diamante, tá? Meu nome é Marco e eu vou contar um pouquinho da história do que é o diamante, que é a importância do diamante aqui para Diamantina, né? A cidade chama Diamantina, lógico, por causa do diamante, mas nem sempre foi assim. A cidade, no começo, chamava Arraial do Tijuco. Tá? Depois, mais tarde, quando já tinha formado o arraial, descobriram o diamante aqui. E a partir dessa descoberta do diamante, a cidade foi crescendo. Só que durante muito tempo, Portugal não sabia que tinha diamante aqui. O pessoal que estava extraindo os diamantes aqui escondeu do governo português, para não vir mais gente para cá explorar o diamante. Tá? Só que teve um momento que o governo português acabou descobrindo, né, que aqui tinha diamante. E aí o governo tinha que controlar. Para isso, eles demarcaram a região de Diamantina no mapa e avisaram que só entrava ali quem fosse autorizado. A extração aqui era o que a gente chamava de aluvião. Tá? Aluvião é a extração que é feita na beira do rio. Por quê? Imagina assim, o diamante ele é formado a 150 quilômetros de profundidade. A parte em que ele se forma, a rocha está meio mole, de tão quente que ela está. Então como é que o diamante chega na superfície? Quando tem erupção vulcânica. Quando a lava sobe, traz com ela os diamantes. Já na superfície, ela resfria e se solidifica, formando uma rocha recheada de diamantes. O tempo, a chuva, né, o vento, que foi arrebentando aquela rocha e foi soltando os diamantes. E aí a água da chuva vai levando esses diamantes para o rio. E aí por isso que a gente hoje acha aqui na região do Diamantina os diamantes próximos do rio. Diamante é uma pedra muito rara? É? É mesmo? Tem certeza? Não é não. O diamante ele não é raro, ele é caro. Podemos aplicar a lei da oferta e procura. Muita gente querendo comprar o que não existe para vender. No mundo todo se tira muito mais diamante do que se coloca para vender. E aí o que as pessoas espertas conseguem com isso? Conseguem que o preço fique alto e estabilizado. E se fala muito hoje que o diamante não existe mais, que acabou, que a cidade do diamante hoje faz parte da história. E não é verdade. Diamantina nasceu em função do diamante e tem o seu futuro estreitamente ligado às suas reservas de diamante. Não existe nenhum estudo específico quanto a isso, mas estimativa de técnicos, de geólogos, que não se tirou ainda nem 20% das reservas de diamante que tem na nossa província diamantífera aqui do Espinhaço. O garimpo praticamente sumiu da região depois que fizeram novas leis de comercialização e proteção ao meio ambiente. É claro que o diamante mais fácil, mais barato para tirar, mais superficial, já foi todo tirado.
O futuro do Diamantina, da exploração do diamante Diamantina, provavelmente vai ser empresas mais pesadas, mais fortes, com mais recursos, que tenham condição de investir mais para chegar no diamante mais difícil, mas também abundante. Até os anos 80, o garimpo era a atividade principal em Diamantina. Agora o que não falta na cidade são ex-garimpeiros que tiveram que achar outro jeito de ganhar a vida. Como o seu Edemar, guarda-parque no Biribiri, que fica na Serra do Espinhaço. O problema do garimpo é a sorte. A primeira vez que ele chega, ele consegue tirar um diamante. Às vezes facinho. Aí ele vai trabalhar aí 3, 4 meses sem ver nada, ou às vezes até um ano, sem conseguir absolutamente nada do garimpo. O garimpo é um trabalho pesado, né? Às vezes na época, hoje não, melhorou muito as condições de vida, mas na época nem a alimentação que presta a gente conseguia. Agora eu vou mostrar para vocês o diamante, que o garimpeiro chama ele de espelho de bateia. É um diamante, dá para vocês perceber. Aqui deve ter na base de uns 500 diamantes, que não vale R$100, esses 500 diamantes estão aqui. Todo mundo sabe que a rocha mãe do diamante é um quimberlito, mas aqui na nossa região nós não encontramos quimberlitos. Ou estão em uma profundidade muito grande, ou já foram todos erudidos pelos processos de erosão eólica, pluvial, essas coisas todas. Aqui nós temos os metaconglomerados sopa. É uma rocha secundária, onde é o que nós conhecemos como a fonte do diamante aqui em Diamantina. As minerações mais comuns, o garimpo mais comum de diamante, já é um depósito terciário. Ou seja, o diamante saiu do quimberlito, foi para esse conglomerado sopa e daqui ele foi, por processo de erosão, para os aluviões do rio. O nome conglomerado sopa vem da aparência. A matriz argilosa se mistura com seixos de substâncias diferentes como uma sopa. Aqui no Museu do Diamante, a gente percebe, né, que a cidade de Diamantina foi povoada primeiro pelos indígenas, em seguida chegaram os bandeirantes e vieram à procura dessa pedrinha tão desejada que é o diamante. Essa cidade foi fundada com 3 elementos, que eles são meio danosos para o espírito humano, que é a ganância, procurando diamante, a violência e a fé. E nessa sala nós estamos diante de instrumentos, né, conhecidos como instrumentos de tortura. Tortura, no caso, faz parte do elemento 2, a violência. Como essas gargalheiras usadas nos pescoços dos escravos considerados perigosos. Elas tinham força de humilhação e castigo. E essa corrente cheia de argolas, que seria para prendê-los em fila, possivelmente para impedir fugas em grandes deslocamentos. Uma outra questão importante que a gente observa nos documentos é que os escravos, na verdade, eram torturados, mas isso não era uma lei para ser torturado. Ficava ao prazer do seu proprietário, do seu senhor. E cada vez que eu venho aqui, eu aprendo mais e mais sobre os escravos. A gente aprende mais e a consciência fica melhor. Os escravos foram os grandes responsáveis pela construção da cidade. Foi pelas mãos deles que subiram casarões e igrejas. No próximo bloco você vai conhecer o fotógrafo mais antigo de Diamantina. Eu já volto.
de volta à cidade de Diamantina, em Minas Gerais, patrimônio cultural da humanidade, terra de Juscelino Kubitschek e do diamante, que dá nome ao museu que estamos visitando hoje. Diamantina foi considerada a maior lavra de diamantes do mundo ocidental do século XVIII. Imaginem então como vivia a elite da cidade. Essa sala do museu ajuda o visitante a ter uma ideia de como eram os móveis e objetos usados pelos ricos comerciantes e suas famílias. A liteira com tração animal era usada para transportar pessoas no século XIX. Olha, esses estribos confeccionados em metal serviam de apoio aos pés na montaria no século XVIII. E essas máquinas de escrever americanas do século XIX? Essas louças inglesas do século XIX eram comumente usadas nos serviços de chá, cozinha e higiene. O diamante, a fé, né, e a impiedade caminham juntas aqui na nossa cidade de Diamantina, Antigo Tijuco. Então agora a gente vai visitar a sala das imagens sacras, ou seja, a sala da fé. Vamos lá? Na busca pelo diamante, a fé era a principal aliada. Todo novo povoado que se formava em volta das jazidas tinha um santo de devoção. Por isso, existe uma diversidade de santos cultuados ainda hoje na região diamantina. Por exemplo, aqui nós temos a Santa Bárbara, que também tem a ver com algo que vocês já ouviram falar em sala de aula, que é o sincretismo religioso. O que significa essa palavra? Significa que os escravos, os negros, quando vieram, aqueles que chegaram primeiro aqui no Tijuco, não podiam continuar cultuando da forma como ele pensava e como ele conheceu a fé lá na África. O que aconteceu? Eles passaram a ter devoção, por exemplo, com a Santa Bárbara. Ela, na verdade, é Inhansã, que é a deusa dos trovões, das tempestades, a Virgem da Conceição, que muitas vezes para os escravos era a Nanã. Ali nós temos outras imagens, que é a Nossa Senhora das Dores. O diamante é uma substância divina e ela é capaz, sim, de tirar o homem do meio mais humilde, que é um garimpo artesanal, e levar para o primeiro mundo da noite para o dia. Fé, sorte ou perseverança. A profissão de garimpeiro, que marcou a história de muitas famílias em Diamantina, só foi reconhecida em 2008, apesar de ter 300 anos de atividade. Belmiro faz parte de uma dessas famílias tradicionais do garimpo e é ele quem vai nos mostrar na prática como funciona a procura pela pedra preciosa. Isso a gente chama de canoa. É um processo utilizado desde a época da coroa. Ele é usado para tratar materiais que estão fora do leito do rio. É a força da água, controlada pelos garimpeiros, que ajuda a limpar o material. Se a água for forte, ela leva o diamante embora. Se for fraca, não limpa o material. E nós trabalhamos aqui sempre descalço. Por quê? À medida que a água vai chegando e o cascalho vai sendo colocado aí dentro, nós vamos fazendo aquele movimento, igual vocês fazem vinho, para fazer a parte leve ir embora por esse canal aqui, ó. E fica aqui no fundo da canoa, naquilo que a gente chama olho de canoa, o concentrado, aquilo que realmente interessa para nós. Só que para apurar o diamante, nós ainda temos uma etapa para passar. Na realidade, eu tenho aqui no meu bolso um picuá, e esse picuá está com diamante dentro. Vocês podem ouvir o barulho. Só que para fazer isso acontecer, eu vou pegar esse diamante e vou misturar ele no meio de outras pedras aqui, ó. Então vamos ver agora onde é que está o diamante.
Isso acontece ali na lavadeira. E vou fazer um movimento com ela para empurrar para o fundo e para o centro aquilo que é mais pesado. O diamante é uma das mais pesadas, não é a mais. Ela é a mais dura, é a substância mais dura que existe. E olha o resultado do movimento que eu fiz. Olha ele aí, 1-0 para o Belmiro. E abaixo de Deus, da saúde e dos bons amigos, o que tem de bom no mundo é isso aí, ó. É o diamante. O setor educativo e cultural do Museu do Diamante é a menina dos olhos do museu e tem como estratégia de aproximação do público, né, a comunidade local, não só de Diamantina como de todo o distrito, e os visitantes, né, os turistas que passam por aqui, a aproximação por meio de atividades culturais, cursos, oficinas, que oferecemos aqui de forma gratuita, nos espaços, ora dentro dos espaços internos do museu, ora não. Uma das oficinas hoje em processo é a História da Arte. Nós entendemos que esse espaço ele é um espaço que deve ser bem cuidado, é um espaço que vai revitalizar o museu, é um espaço que desloca, sobretudo, da mentalidade das pessoas em geral, a ideia de que o museu é um espaço congelado. Olha, eu acho excelente porque essa informação que a gente adquire por meio dos cursos não é algo que é disponibilizado em cada canto que a gente vai. Na minha própria cidade mesmo é muito difícil qualquer entidade pública ou iniciativa privada oferecer isso pelo menos gratuitamente para a comunidade. Eu acho importante porque ajuda na formação das pessoas, né, na percepção do trabalho artístico de um e de outro, né, e no desenvolvimento das artes de um modo geral. Essa salinha a gente utiliza ela, né, é meio que temática dentro de um calendário religioso e comemorativo da cidade para exposições temporárias. Essa exposição é uma pequena homenagem aos 100 anos do batalhão, criado no início do século. Como museóloga, eu posso dizer que uma das maiores singularidades de trabalhar no Museu do Diamante é exatamente a diversidade do acervo, né? Porque eu tenho que me preocupar com a conservação desde pedra, mineral, até o acervo de zoologia que a gente tem. Pode citar o couro de jacaré e o couro da jiboia. Atualmente, o acervo conta com mais de 2.400 peças. Aí fica aquela dúvida, o Museu do Diamante, mas por que tem tanto acervo de arte sacra, de outras tipologias que não necessariamente o diamante mineral? É porque o objetivo do museu é contar a história não apenas do diamante como formação, nem o diamante enquanto mineral, mas sobre a vida do garimpeiro, né? E a vida nessa sociedade durante esse período de extração do garimpo. Essa sala aqui é um complemento do cotidiano das pessoas. É a sala de música. A música, ela na verdade não é só um passatempo. Ela tem uma função social muito grande, especialmente a função de congregar as pessoas. Numa dessas casas antigas e abastadas aqui da cidade, você tinha, por exemplo, pianos, onde você podia tocar músicas para a família, para os convidados. Para aquelas pessoas que não tinham condições de tocar um instrumento ou não tocavam muito bem, a indústria na Europa resolveu fazer uma coisa que se chama harmônica. São, na verdade, pequenos órgãos. Música aí dentro
é como se fosse uma gravação de um disco. Você podia trocar a música e aí o som que tinha era como se fosse de uma flauta. Aqui nessa harmônica, a gente pode ver como funciona esse sistema. Lá no fundo, nós temos um cilindro com pequenos pontos. Esses pontos abrem e fecham as válvulas das flautas. Estamos aqui de frente ao nosso Juscelino Kubitschek, JK, que é, de certa forma, a razão de ser do Museu do Diamante. Por quê? Em 1954, o JK vai elaborar um projeto de lei para a criação deste Museu do Diamante e consolida todo esse processo em 12 de abril de 1954. Então é ao JK que a gente deve, né, a existência do museu. Juscelino Kubitschek foi o primeiro presidente do Brasil eleito pelo voto direto. Ele governou entre 1956 e 1961. Aqui nós temos um pouco também, tentamos ilustrar um pouco da importância do JK na sua vida política. É o JK inaugurando em Diamantina a rede ferroviária e aqui inauguração da telefonia em 1950. Essas fotos são de autoria de Assis Horta. Elas fazem parte de um acervo importante de fotografias que retratavam anônimos, fatos históricos e a arquitetura da cidade de Diamantina. O fotógrafo mais antigo da cidade tem muita história para contar. Uma delas estava distraída, o cavalo foi beber água, puxou ela caiu de bunda no ar. Engraçadíssimo. Esse aqui é o primeiro retrato que eu tirei como fotógrafo, 1932, quando começou a construir a catedral. Muitos donos me chamavam para fotografar a lavra deles, né? Porque gravava também eles pegando diamante, né? E a quantidade que pegava durante o dia. Era tudo documentado. Aqui é o tamanho do diamante, ó. O tamanho do níquel de R$200 era o tamanho de um diamante. Juscelino, eu devo ter umas 300 chapas só da chegada dele em Diamantina. De todo jeito. Eu tenho gente aí que está fazendo 80 anos de idade, eu tenho retrato dele com 10. A importância desse museu para a cidade é que retrata bem a história que a cidade teve. Você entra aqui, você consegue vivenciar, a partir do material que está exposto aqui dentro do museu, um pouco da história da cidade. Vamos encerrando por aqui nossa visita, nossa jornada pelo Museu do Diamante. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho desse universo, que é rico como o diamante. O museu precisa seguir seu caminho, né? Puxando o fio da memória sobre o diamante, os garimpeiros, e fica o convite, venha visitar o Museu do Diamante. Bom, pessoal, a gente fica por aqui e para saber mais informações sobre o Museu do Diamante, entre no site. E aí vai o endereço: Estado de Minas Gerais, cidade de Diamantina, Rua Direita, 14. Até o próximo museu! Tchau! Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.